Nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, é bom estar com você na presença de Deus, esse Deus que fala conosco pela palavra. Quero convidar você a abrir o seu coração e a junto comigo suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto do estudo bíblico de hoje. Então, nós continuamos no livro do Gênesis, estamos estudando o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 36, versículos do 15 ao 43. Gênesis capítulo 36, versículos do 15 ao 43. Vamos ler juntos o texto bíblico e depois meditá-lo. Estes são os chefes de tribo dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú. O chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Cefo, o chefe Senês, chefe Coré, o chefe Gatã, o chefe Amaleque. São esses os chefes de Elifaz na terra de Edom. São netos de Ada, filhos de Rauel, filho de Esaú. O chefe de Naate, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Mesa. São esses os chefes de Rauel na terra de Edom. São netos de Bezemat, mulher de Esaú. Filhos de Olibama, mulher de Esaú, o chefe Jeus, o chefe Jalã e o chefe Coré. São esses os chefes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Todos esses são descendentes de Esaú e chefes de sua gente, isto é, de Edom. Estes são os filhos de Seir, ou Rita, que habitava o país: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana. Dizon, Ezer, Dizã. Eles são chefes dos Huritas, descendentes de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Emã, e a irmã de Lotã é Tâmina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaat, Ebal, Sefó e Onã. Estes são os filhos de Sebeon: Aia e Aná. Foi este Aná que achou no deserto os mananciais de água quente, enquanto apacentava os jumentos de seu pai Sebeon. Estes são os filhos de Aná: Dizon e Olibama, filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Amdã, Ezebã, Getrã e Carã. Estes são os filhos de Ezer: Balaã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. São esses os chefes dos Huritas: o chefe Lotã, o chefe Sobol, o chefe Sebeon e o chefe Aná. O chefe de Zon, o chefe Ezer, o chefe de Zã. Todos esses são chefes dos Huritas, segundo as tribos na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Em Edom reinou Bela, filho de Beó, e o nome de sua cidade era Danaba. Bela morreu e Jobabe, filho de Zara, de Bozra, sucedeu-lhe no trono. Morreu Jobabe e sucedeu-lhe no trono Uzã, da terra dos Temanitas. Morreu Uzã e sucedeu-lhe no trono Hadad, filho de Badad, que derrotou Madiã no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad e sucedeu-lhe Senla, de Masreca. Morreu Senla e sucedeu-lhe Saul, de Reobote, perto do rio. Morreu Saul e sucedeu-lhe Baalanã. Cidade era Fal, e sua mulher se chamava Metbel, filha de Metred, a filha de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes de Esaú, segundo suas famílias, seus territórios e nomes: o chefe Tâmina, o chefe Alva, o chefe Getete, o chefe Olibama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senês, o chefe Temã e o chefe Mebizá, o chefe Magdiel, o chefe Irã. São esses os chefes de Edom, segundo as regiões que ocupam na terra que lhes pertence. Esse, pois, é Esaú,
o antepassado de Edom. Vai mostrando aí para nós, cada um desses nomes difíceis até de pronunciar, de guardar, mas nós vamos percebendo aqui a dinastia vinculada a Esaú, que tinham já essa dimensão de serem governados, né? Conduzidos por homens, diferente da realidade do povo israelita, descendentes de Jacó, de Israel, que viviam numa teocracia. O próprio texto vai nos mostrar, o versículo 31, né? Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem um rei sobre os israelitas. Então, até lá a gente vai ver essa realidade no livro de Samuel. Mas até lá nós vamos perceber que o povo israelita era governado pelo próprio Deus, era uma teocracia. Então obedecia uma palavra de Deus, as leis de Deus, aquilo que era determinado pela lei do Senhor. E essa era a forma deles serem conduzidos. Já os descendentes de Esaú, eles tinham já estabelecido reinos ali na terra. Então é importante que aquilo que diz do nome de Israel, né, o nome novo que Jacó recebeu, fala do Deus que governa. É Deus que governa. E nós precisamos entregar a nossa vida ao governo de Deus, deixá-lo governar a nossa vida, deixá-lo governar os nossos passos, deixá-lo governar as nossas decisões, deixá-lo governar cada realidade que nós vivemos. É importante que nós façamos esse caminho importante de ser feito. Deus, governa a minha vida, Deus, reina na minha vida, Deus, seja Senhor da minha vida. Dessa maneira, nós vamos percebendo que o governo de Deus se estabelece a partir da sua palavra, a partir do governo dele pela igreja, que vai atingindo toda a sociedade e santificando a sociedade, implantando o reino de Cristo na sociedade. Então, existem leis estabelecidas. Na igreja, por exemplo, o direito canônico, as leis provenientes dos 10 mandamentos, as leis provenientes de tudo aquilo que é a sã doutrina da salvação. Portanto, precisamos nos deixar governar pelo próprio Deus. Claro, vamos nos lembrar lá da carta a Diogneto, quando vai falar dos cristãos, né? Que eles estavam no mundo, mas não eram mundanos. Eles viviam na carne, mas não eram carnais. Eles viviam de tal maneira, obedecendo às leis estabelecidas, mas a forma deles viverem estava acima das leis estabelecidas. Você sabia que nós podemos viver uma desobediência social? Que absurdo, pá! Está lá no Catecismo da Igreja Católica. E o que consiste a desobediência social? Vamos imaginar que seja implantada uma lei que vai contra aquilo que estabelece a nossa religião. Por exemplo, a defesa da vida. Se são implantadas leis de morte, sejam elas da realidade da eutanásia, da interrupção da gravidez por conta da realidade do aborto, nós podemos desobedecer essas leis e devemos desobedecê-las e não obedecer o Estado diante daquilo que é estabelecido. Porque, em primeiro lugar, na nossa vida deve vir o governo de Deus. Se nós somos cristãos, nós obedecemos às leis estabelecidas, que não nos coloca em risco de pecado, de perda da salvação, de nada disso. Mas nós devemos também viver uma vida, como dizia o autor da carta a Diogneto, não é? Uma vida tão coerente que nós estamos acima das leis estabelecidas. Nós vivemos de tal forma que a nossa vida virtuosa em Deus, ela é acima daquilo que foi estabelecido pelos governos, pelas legislações, pela Constituição de cada realidade de nação aonde habita um cristão. E a gente vai ver, os nossos irmãos deram a própria vida deles para não desobedecer à lei de Deus. Quando se faziam ídolos, quando se era obrigado a adorar o imperador, o próprio início do cristianismo, praticamente durante 2 séculos, todos os papas foram mártires, até o ano 260, alguma coisa, todos os papas foram mártires. Por que foram mártires? Porque foram fiéis ao Evangelho.
Hoje Deus está pedindo de nós fidelidade, que o governo de Deus se estabeleça na nossa vida, que o reinado de Deus aconteça na nossa vida, que o senhorio de Deus aconteça na nossa vida. E nós devemos direcionar a nossa vida pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, e não por aquilo que os homens estabelecem a partir de ideologias nefastas, que querem atingir as nossas crianças, que querem confundir as pessoas, aquilo que quer tirar da mulher a sua feminilidade, aquilo que é próprio dela, que quer tirar da mulher o direito da maternidade, enfiando na cabeça das mulheres que elas não devem gerar filhos, que filho atrapalha. Nós estamos aí debaixo de um sistema iníquo, que nós poderíamos chamar de sistema do mundo ou sistema do anticristo, que quer nos fazer desobedecer a Deus para obedecer um sistema nefasto, iníquo, que vai totalmente contra a palavra de Deus. Agora, dizendo isso, eu preciso dizer para você, você vai passar pelo martírio, você não vai derramar o sangue, mas você vai passar pelo martírio da ridicularização. Quando você disser que você acredita na palavra de Deus, que é Deus que governa a sua vida e Ele reina na sua vida, vão te ridicularizar. E outra coisa, você vai perder muitos amigos que vão dizer que você é um fanático, alienado, e vão te abandonar. E vai ser graça de Deus, porque não são amigos de verdade. Os meus amigos precisam ser amigos de Deus também. Então, entenda isso. Esse versículo 31, ele é importantíssimo. Eles são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem o rei sobre os israelitas. Vai ser um drama esse pedido dos israelitas de terem um rei. Dramático, eles vão sofrer muito pela escolha de colocar um homem para governá-los e abandonar ali, muitas vezes, a lei de Deus. Mas nós precisamos ser firmes. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje da palavra? O Senhor Deus quer reinar e governar a minha vida. Para que isso seja concreto, preciso obedecer às leis de Deus e da Santa Igreja, vivendo neste mundo com total rendição ao reinado de Cristo. Dessa forma, a minha maneira de viver estará acima das leis estabelecidas pelos homens. E o reinado de Cristo será conhecido pela minha vida e minha forma de viver. Essa é a vontade de Deus, que o reinado dele apareça na nossa vida, nas nossas escolhas, nos lugares que nós frequentamos, onde nós estamos. É o reinado de Cristo que deve prevalecer, e não o reino e as ideias e pensamentos deste mundo. Vamos rezar? Senhor, é bom entender esse chamamento que o Senhor nos faz nesse estudo bíblico. O seu reinado, o seu governo deve se estabelecer na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu quero que o Senhor reine, governe, impere na minha vida, que Tu sejas o meu Senhor e meu único Salvador. E eu quero ter a minha vida marcada e estabelecida neste mundo a partir da Sua palavra e da sã doutrina da salvação. Para que, Senhor, o meu comportamento seja influenciado pela Sua palavra e pela doutrina da igreja, para que o meu pensamento esteja alinhado com a palavra e a doutrina da igreja, para que as minhas atitudes demonstrem que Tu és o meu Rei, meu Senhor e Salvador. Eu não quero me comportar como as pessoas desse mundo se comportam, totalmente voltadas para uma vida carnal, mundana, materialista. Eu quero ser aquilo que o Senhor deseja. Eu quero ser a presença do Seu reinado nesse mundo. E eu sei que esse é o desejo de cada irmão, de cada irmã, que agora está fazendo o estudo bíblico, que agora foi tocado por essa palavra e que quer também o Seu reinado na sua vida, na sua família e em cada realidade que esse irmão e essa irmã estão vivendo e vão viver. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. O reinado de Cristo, o governo de Cristo na nossa vida gera um impacto no ambiente onde nós estamos, um impacto na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, mas é preciso que Ele reine. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.